por exemplo, pensa no merge sort. No merge sort, a gente divide um vetor de tamanho n em dois vetores de tamanho n sobre 2. Então, a gente vai ter isso aqui. A vezes t de n sobre 2, certo? Bom, mais um n aqui no final, né? Que seria para combinar as subsoluções depois, né? Mas vamos focar aqui nessa parte aqui, ó. Então, para a gente resolver um problema de tamanho n, a gente precisa resolver dois subproblemas de tamanho n sobre 2. Só que aí depois as chamadas recursivas vão continuar dividindo esse vetor. Para resolver dois problemas de tamanho n sobre 2, a gente vai precisar resolver 4 problemas de tamanho n sobre 4, né? Então, seria isso aqui. É esse tipo de problema que a gente vai pensar. Aí, aqui como exemplo, a gente tem o fatorial. Então, para ir de 1 até o tamanho da entrada, né, que é n, faça o seguinte, então, se n for igual a 0, retorna 1, certo? Fatorial de 0 é 1. Então, aqui a gente tem o caso base, certo? Então, t de 1 aqui é igual a 1, certo? Considerando, bom, enfim, se a gente for considerar aqui a comparação, a atribuição, então aqui a gente tem uma atribuição, aqui a gente tem uma comparação para ver se já chegou no tamanho, se é o tamanho, se é igual a n, né? Aliás, aqui a gente tem uma comparação para ver se n é igual a 0, e aqui a gente tem um retorno. Então, a gente poderia dizer que t de 1 é igual a 3, certo? Bom, t de 1 não, né? T de 0, aqui n é 0, não é 1, certo? Bom, caso contrário, o que vai acontecer? A gente vai retornar n vezes, se não for igual a 0, então a gente vai retornar n vezes o fatorial de n menos 1, certo? Bom, aí o que vai acontecer aqui é que muitas vezes a recursão é um disfarce da repetição, né? Então, para simplificar a nossa vida, a gente pode analisar o algoritmo iterativo, né? A recursão aqui disse que ela está mal empregada, né? A gente poderia usar um algoritmo iterativo. E aí a gente pode, então, analisar o algoritmo iterativo, que seria isso aqui, né? Enquanto n for maior do que 1, uma variável fatorial recebe o fatorial vezes n, né? E aí a gente decrementa esse n até que ele seja igual a 1, e aí a gente não precisa mais calcular nessa iteração, e retorna o fatorial, né? E aí aqui a gente já aprendeu a analisar os algoritmos iterativos. A gente está vendo, então, que aqui vai de 1 até... Aliás, vai de n, né, até 1, até maior que 1, na verdade. Então, vai de n até 2, né, porque daí o último a gente não precisa calcular. E a gente sabe que isso aqui é um O de n. Então, né, seria um n aí menos 1, né, que é O de n. Então, a gente já sabe calcular esse aqui, a gente chegou à conclusão que é um O de n, certo? Bom, mas em muitos casos, incluindo aqueles em que a recursão é bem empregada, é difícil transformar essa recursão numa repetição. Lembra do Torres de Hanoi, por exemplo? É meio difícil transformar ele num algoritmo iterativo, né? E aí, nesses casos, a gente vai analisar, então, a recorrência, certo? Analisar o algoritmo vai envolver analisar essa recorrência. Então, essa recorrência é uma equação ou uma desigualdade que descreve uma função em termos de seu valor de entrada, de seu valor em entradas menores, né? Então, vai ser uma função f de n, só que descrita para n's cada vez menores. E aí, um caso típico disso aqui são os algoritmos de divisão e conquista, né? São justamente esses algoritmos que a gente tem um problema sobre uma entrada de tamanho n, e a gente vai dividindo esses problemas em vários subproblemas e em entradas de tamanho menor, né? E aí, alguns deles, como o merge sort, requer depois combinar essas subsoluções na solução maior. Alguns deles, como aquele de encontrar o elemento, busca binária, a gente vai só descartando parte da entrada e não tem uma combinação depois, né?
Bom, daí a gente quer saber, analisando agora o algoritmo recursivo, a gente quer saber qual que é o consumo de tempo para esse algoritmo. A gente sabe que ele é O de N, certo? Porque a gente viu lá o iterativo. Mas como é que eu analiso esse algoritmo aqui recursivo? Eu tenho que chegar, então, naquela relação de recorrência, certo? E aí a gente vai chegar, então, nessa relação de recorrência aqui. Ó, se N é igual a zero, que é esse caso aqui, eu vou ter que o tempo de execução do meu algoritmo é θ de 1, né? A gente viu que tem ali uma atribuição no for que vai acontecer. Vai acontecer para ver se verificar se esse valor de i é do tamanho da entrada, vai verificar se ele é zero, certo? E vai retornar 1, né? Acho que umas 4 operações. E aí, então, isso é θ de 1, certo? Então, se n é zero, a gente tem um tempo de execução que é θ de 1. Bom, mas se o algoritmo, se o n é maior do que zero, o que a gente vai ter, então? A gente vai ter que, para a gente conseguir o tempo de execução para a entrada de tamanho n, a gente precisa conhecer o tempo de execução para a entrada de tamanho n menos 1, que é o que ele está fazendo aqui, né? Ele está chamando o fatorial de novo com n menos 1. Então, para a gente conseguir o tempo de execução de n, do algoritmo sobre uma entrada de tamanho n, a gente vai precisar saber qual que é o tempo de execução do algoritmo para a entrada de tamanho n menos 1, certo? E aqui a gente vai ter mais um θ de 1. Ué, Caio. A gente está gravando, né? Então, se você não conseguir, não tem jeito. Tem que deixar para assistir depois. Mas, enfim, continue tentando, né? Bom, então, o que é esse θ de 1 aqui? É esse tempo, né? Esse tempo para fazer a atribuição, para verificar se o valor de i já é igual a n, para verificar se n é diferente de zero, para daí a gente cair aqui, né? No else. A gente viu, então, que o tempo para fazer isso, essas operações, é uma constante k, certo? Poderia ser um k igual a 4, mas a gente sabe que isso é θ de 1, né? Então, e aí tem um retorno também, né? Que é quando atinge o caso base. Bom, então a gente precisa conhecer o tempo para resolver o problema para uma entrada menor, uma entrada de tamanho n-1, mas a gente tem aqui um tempo para fazer algumas operações básicas, que é θ de 1, certo? Tranquilo até aqui? Deu para entender direitinho como é que a gente chegou nessa recorrência? Sim? Bom, beleza. Então, a gente tem aqui, ó, que para o caso base, quando n é zero, a gente vai ter que o tempo de execução é uma constante C1, certo? E quando n é maior do que zero, a gente vai ter, então, que o tempo para resolver o algoritmo para entrada de tamanho n é o tempo para resolver o algoritmo, o tempo de execução, né, do algoritmo sobre a entrada n-1 mais uma outra constante, uma constante C2, certo? Bom, mas o que a gente quer saber? A gente quer resolver essa recorrência, né? Então, a gente já encontrou a relação de recorrência, e aí a gente quer, então, resolver. O que é resolver? É encontrar uma fórmula fechada para T de N, né? Ah, mas T de N é igual, que vai dar o valor direto da função diretamente em termos do seu argumento, né? Ah, o que é T de N, afinal de contas? T de N é igual a N ao quadrado mais 20, é igual a 2 elevado a N mais 50, certo? A gente quer, então, saber qual que é essa função T de N. É nisso que a gente quer chegar, né? Nessa função fechada, nessa formulinha fechada. Bom, aí... Um dos métodos para chegar, então, nesse tempo de execução do algoritmo em termos de uma função fechada, né, de uma fórmula fechada, um dos métodos, então, para chegar nisso é o método da iteração, né, que a gente vai expandindo a iteração
até ver se a gente encontra um padrão, certo? Bom, então, olha só, a gente sabe que para t de n, o tempo de execução, então, sobre uma entrada de tamanho n é o tempo de execução sobre uma entrada de tamanho n menos 1 mais uma constante 2, certo? Um C2. Bom, então eu preciso saber qual que é o tempo de execução para uma entrada de tamanho n menos 1. Para uma entrada de tamanho n menos 1, vai ser o tempo de execução sobre uma entrada de tamanho n menos 2, então t de n menos 2, mais uma constante aqui que eu já tinha, né? Que está aqui, mais uma constante, certo? Bom, agora eu preciso saber qual que é o tempo de execução para uma entrada de tamanho n menos 2. Vai ser o tempo de execução para uma entrada de tamanho n menos 3, mais uma constante C2, mais essas duas constantes C2 aqui que eu já tinha, certo? Bom, o que vai acontecer quando é que isso para, né? O que vai acontecer na 40ª iteração? A gente vai ter que o tempo de execução do algoritmo na 40ª iteração é t de n menos k, certo? Mais C2, mais C2, mais C2, mais C2, k vezes, certo? Então, a gente vai ter que na 40ª iteração, a gente vai ter o tempo de execução sobre a entrada n menos k, mais k vezes C2, certo? Então, k vezes essa constante C2. Bom, e aí quando é que isso vai parar, então, né? Isso vai parar quando a gente tiver que n menos k, esse n menos k aqui, for igual a zero, certo? Porque o nosso caso base lá do algoritmo é quando n é igual a zero, certo? Então, isso vai parar, a gente tem o nosso caso base, é t0 igual a uma constante, certo? Daqui, ó. A gente veio que se n é zero, então o tempo de execução é uma constante C1, certo? Então, o t de zero é uma constante C1. Então, a gente quer chegar nesse t0 aqui, porque aí a gente sabe qual que é o tempo de execução do algoritmo quando n é zero, certo? Então, isso vai parar quando esse n menos k for igual a zero. Isso vai acontecer quando n for igual a k, né? Quando k for igual a n, na verdade, né? Então, quando k for igual a n, a gente vai ter n menos n, que é zero, certo? E aí a gente sabe que o tempo de execução dele é C1, uma constante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui, né? A gente vai substituir no valor de k na 40ª iteração, certo? Bom, a gente tem, então, que nesse caso aqui, k é igual a n. Então, n menos n é zero, certo? A gente está substituindo aqui o valor de k que a gente encontrou. Bom, para isso parar, k tem que ser igual a n. Então, considerando que k é igual a n, a gente tem n menos n aqui, certo? Que é o t de zero. E aqui, o valor de k é n, certo? Então, a gente vai ter um C2 vezes n. Bom, o tempo, então, de execução quando n é igual a zero é C1. Então, tá aqui, C1, certo? Mais C2 vezes n. E aí, a gente tem, então, que o tempo de execução do nosso algoritmo é θ de n, concorda? A gente consegue, então, encontrar outras constantes aqui. A gente pode descartar essas constantes, né? Ficar só com n. E aí, a gente consegue encontrar, então, constantes. Vamos botar C não, né? Vamos botar nem K. Vamos botar J1 vezes n, que é menor ou igual a n, que é menor ou igual a J2, n, certo? Bom, a gente já sabe que isso aqui, a gente já fez isso outras vezes, e a gente sabe que C1 mais C2n é θ de n, certo? Por causa da definição. A gente consegue encontrar esse J1 e esse J2 que faz essas desigualdades serem verdadeiras. A gente tem isso aqui, ó. Nosso algoritmo é isso aqui. Bom, a gente está fazendo uma chamada recursiva. Ai, rabisquei. A gente está fazendo uma chamada recursiva aqui, né? Para saber qual que é o fatorial de n, eu preciso saber qual que é o fatorial de n menos 1. Então, para eu conhecer o tempo de execução do algoritmo para uma entrada de tamanho n,
eu preciso conhecer o tempo de execução do algoritmo para uma entrada de tamanho n mais n menos 1, né? E aí eu vou somar ao tempo de execução do algoritmo para entrada de tamanho n menos 1, eu vou somar mais aqui aquelas constantes que são, aquela constante que é relativa à atribuição, à comparação, ao retorno, né? Bom, então foi isso que a gente foi fazendo. Ó, para saber o tempo de execução de t de n, eu preciso saber o tempo de execução de t de n menos 1. Para saber o tempo de execução de t de n menos 1, eu preciso saber o tempo de execução para a entrada n menos 2, né? E aí, para saber o tempo de execução de t de n menos k, sendo que k é menor do que n, né? Eu preciso saber qual que é o tempo de execução, então, de t de n menos k. E por aí vai, né? Bom, mas quando é que isso vai parar? A gente vai parar quando a gente chegar no t0. A gente vai parar no caso base do algoritmo, né? Aquela parte iterativa aqui do algoritmo. Ó, se n é igual a 0, vai retornar 1. É aqui, então, que a gente vai parar, né? A gente conhece t de 0. T de 0 é uma constante C1. Então, isso vai parar quando a gente chegar a t0, certo? Para chegar a t0, a gente tem que ter, então, que n menos k é igual a 0. Bom, quando é que n menos k vai ser igual a 0? Quando k for igual a n, né? Que aí a gente vai ter n menos n igual a 0. Vamos chegar no t0 que a gente queria. Bom, então é justamente isso que a gente vai fazer. A gente tem que, para isso parar, o k tem que ser igual a n, né? E aí a gente vai substituir aqui, ó, na nossa expansão, né, da iteração, a gente vai substituir o valor de k que a gente encontrou, que é n. E aí a gente vai ficar com t0 mais tempo para n igual a 0, mais C2 vezes n, né? Só que a gente sabe qual que é o tempo para t0. A gente sabe que é C1, certo? E aí a gente vai ficar C1, então, com C1 mais C2 vezes n. E a gente sabe que isso aqui é θ de n, certo? Tem duas constantes, né? Tem uma constante, na verdade, e uma constante, um coeficiente aqui num polinômio, né? E aí a gente pode descartar e a gente vai ficar com n, e n é θ de n, certo? Bom, daí aqui tem um outro exemplo, que é o Fibonacci, né? Que gera essa sequência aqui, linda pra gente. Então, o Fibonacci de 0 é 0, o Fibonacci de 1 é 1, e o Fibonacci de i é igual ao Fibonacci de i menos 1 mais o Fibonacci de i menos 2, né? Então, a gente vai receber um n aqui, a gente declarou aqui um auxiliar, e a gente tem que, se n é igual a 0 ou n é igual a 1, a gente vai retornar n, né? Na verdade, o alço vai receber n, e aqui o Fib vai receber alço, certo? Mas se não, a gente vai precisar, então, do Fibonacci de n-1 e do Fibonacci de n-2. Então, para eu saber o tempo de execução desse algoritmo para uma entrada de tamanho n, eu vou ter que saber o tempo de execução desse algoritmo para uma entrada de tamanho n-1 e para uma entrada de tamanho n-2, certo? E ainda vai ter mais algumas comparações aqui, e retornos e atribuições, quando a cada passo, né? A cada chamada recursiva, e depois para retornar, quando a gente chegar no caso base, que é esse aqui, certo? Bom, então, seja t de n o tempo de execução da nossa função, né? Para calcular o Fibonacci de um número n. Então, no caso 1, no caso base, a gente vai ter que n é 0 ou n é 1. Daí, esse tempo de execução vai ser constante, que vai ser o tempo de testar o valor de n, né? Vamos no comando si, então vamos contar 2, né? Mais um ou lógico ali, vamos contar 3. Mais atribuir o valor 1 à variável, ou o valor 0, né? O valor de n, na verdade, aqui não 1, a variável aux, vamos contar 4. Mais atribuir o aux ao nome da função, ao Fib, aqui, ó, né? Então, contamos 5.
Então, o tempo de execução, quando n é igual a 0 e quando o n é igual a 1, é igual a 5, certo? Beleza, esse é o caso base. Agora, se a gente não tiver n igual a 0 ou n igual a 1, a gente tiver um n maior ou igual a 2, né? O tempo vai consistir, então, em testar o valor de n no comando se, né, que a gente tinha contado 3. Seria para ver se é igual a 0, para ver se é igual a 1 e o ou lógico. Mais o trabalho para ser executado no senão, né, que é uma soma, uma atribuição, duas chamadas recursivas e mais a atribuição, então, do AUX ao nome da função, certo? Então, tá aqui, ó, 6 operações que a gente fez. A gente contou uma unidade de tempo para cada uma delas, mais aqui é maior ou igual. Mais o tempo de execução para n-1, mais o tempo de execução para n-2, certo? Claro? Claríssimo? Uhum. Bom, então eu vou fazer ali 6 operações. Tá né? razoavelmente claro. Ó, As dúvidas vamos aparecem contar mais aqui, depois. Vamos ver aqui, ó. Bom, quando n for 0 ou 1, o que é que vai acontecer? A gente vai fazer essa comparação aqui, a gente contou ela, 1. A gente contou essa daqui também, 2, certo? A gente contou esse ou lógico aqui, 3. A gente contou essa atribuição de n ao AUX, 4. E a gente contou essa atribuição do AUX ao FIB, 5, certo? Então, quando n é 0 ou 1, a gente vai ter que o t de n é 5, certo? Bom, e quando n é maior ou igual a 2, o que é que vai acontecer? A gente vai ter todos esses tempos, né, que a gente contou, esses 5, mais uma soma aqui. Então, a gente contou 6. Mas a gente precisa saber qual que é o tempo de execução do Fibonacci sobre n-1 e sobre n-2. Então, deu que t de n é igual a t de n-1 mais t de n-2 mais 6. Certo? Então, foi nisso que a gente chegou aqui. E a gente chegou, então, nessa relação de recorrência, certo? Que t de n é igual a 5 quando n é 0 ou 1, certo? E t de n é isso aqui quando n é maior ou igual a 2, certo? A gente chegou, então, na relação de recorrência do Fibonacci. Agora é só resolver a recorrência, certo? E aí a gente chega no tempo de execução do Fibonacci. Simples. Daí a gente tem aqui outro exemplo, o Torres de Hanoi, que a gente já tinha visto na aula passada. Aí hoje ele está mais lúdico, com disquinhos coloridos, vai ficar mais fácil de ver. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que transferir, então, todos esses discos de A para C, da haste A para a haste C, usando a haste B como caminho, né? Como apoio. E aí depois eu vou colocar o disco 2 no B, né? Agora eu vou ter que voltar para trás para deixar o C livre. Aí eu vou colocar o 1 no B. E aí vou colocar o 3 no lugar dele, que é no C. Agora eu vou usar o A como apoio, né? Então eu vou transferir o disco A, o disco 1 para o A. Vou colocar o disco 2 no lugar dele. E posso colocar o disco 1 no lugar dele. Então eu transferi tudo do disco da haste A para a haste C, usando o B como apoio. E tá tudo certo, eu cheguei no resultado que eu queria, certo? Agora com 4 discos. Com 4 discos, primeiro o que a gente vai fazer? Transferir o disco 1 para B, né? E aí, a gente vai transferir o 2 para C. Aí a gente vai transferir o 1 para C. O 3 para B. E aí, agora a gente vai ter que voltar para trás, né? Porque eu não posso botar um maior em cima de um menor. Então, eu vou botar um no A, o 2 no B, certo? E o 1 no B. Agora eu consigo tirar o maior disco lá de baixo e colocar ele no lugar dele, certo?
Agora a gente vai ter que resolver o problema para 3 discos, que era aquele problema que a gente já tinha resolvido antes, né? Para 3 discos. Então, vou botar um no C, o 2 no A, e agora, José? Agora um no A, o 3 no lugar dele. Agora eu vou usar o B como suporte. Vou passar vou botar o 2 no lugar dele e vou botar um no lugar dele. E ok, a gente conseguiu resolver o problema, né? Qual é a equação de recorrência ou a relação de recorrência, então, do Torres de Hanoi? Já que a gente compreendeu perfeitamente o que está acontecendo aqui. Como é que é o algoritmo, né, do Hanoi para começo de conversa? Bom, nosso objetivo, então, é transferir todos os N discos de A para C, né? A gente move um disco de cada vez e nunca coloca um maior em cima de um menor. Então, a nossa solução recursiva é transferir N menos 1 discos de A para B, certo? Aí a gente move o disco maior de A para C, que é o que a gente quer, e depois a gente transfere N menos 1 discos de B para C, certo? Então, primeiro a gente vai transferir de A para B, vai botar o disco grande de A no lugar dele, lá em C, né? Essa parte aqui é iterativa, é o nosso caso base, é a nossa condição de parada. Então, é muito importante olhar para ele. E aí, a gente vai transferir N-1 discos de B para C, usando o A agora como via, né, como suporte. Então, é isso aqui que a gente tem no Torres de Hanoi, certo? Se a gente tiver mais que um disco ou um disco, né, o que é que a gente vai fazer? A gente vai chamar o Hanoi de novo para N-1 discos e a gente vai trocar aqui, ó, o destino e a via, né? Então, a nossa origem ainda é A, que nem era A aqui. A gente queria transferir de A para B e usar de A para C e usar B. Agora a gente vai transferir de A para B e usar C, então, né? E aí, aqui nesse caso, a gente vai transferir, então, mover o disco do A para o B, né? Porque o nosso destino aqui é B, certo? E aí a gente vai chamar o Hanoi com N-1 discos, né? E aí a gente vai chamar o Hanoi com N-1 discos, agora trocando qual que é a origem. A origem é C, certo? E a gente vai precisar agora transferir, então, de C para A, usando o B como suporte, certo? Bom, se eu tiver um disco, o que eu vou fazer? Eu vou transferir ele do lugar da haste A para a haste C, né? Nesse caso aqui tá B, porque aqui é B, certo? Então, no caso base, eu vou pegar o meu disco A, certo? E transferir ele, simplificando, né? Eu vou pegar o A e transferir ele para C, certo? Então, se o disco é igual a 1, eu vou gastar uma operação, que é transferir de A para C, certo? Na verdade, vai entrar aqui e aí vai chamar o Hanoi para 0, de A para B, né? E aí o 0 não vai acontecer nada. A gente vai cair aqui, que seria transferir o A para B, certo? Bom, mas é uma constante. Então, se N é igual a 1, a gente vai movimentar o disco, o único disco que a gente tem da origem para o destino e acabou. A gente custou uma operação. Agora, se o N for maior do que 1, né, maior ou igual a 2, o que vai acontecer? A gente vai ter que resolver o problema aqui para N-1 discos e a gente vai ter que resolver o problema aqui para N-1 discos. Mais um tempo ali para transferir o disco da origem para o destino correto, certo? Que foi o que a gente chegou aqui, que é o caso base, né? Quando a gente chega que N é igual a 0 discos, né? Beleza. Então, agora a gente tem 2T de N-1, né? Para eu saber qual que é o tempo de execução do Hanoi usando N discos, eu vou ter que saber qual que é o tempo do Hanoi para N-1 discos, uma vez,
E qual que é o tempo do Hanoi para n-1 discos 2 vezes? Certo? Aqui e aqui. Concordam comigo? Bom, então a gente vai precisar de Tn-1 movimentos para movimentar os n-1 primeiros discos, né? Mais um movimento para movimentar o disco maior para o lugar dele e mais T de n-1 movimentos para colocar os n-1 discos sobre o disco maior, né? Então, T de n-1 movimentos para tirar os discos menores de cima do grande, um movimento para pôr o grande no lugar dele, e mais T de n-1 movimentos para botar os menores agora em cima do grande, certo? Então, aí aqui você teria que trocar a sua condição. Colocar se n é igual a 1 para evitar essas chamadas recursivas para n0, né? Você podia colocar um caso base assim. Se n é igual a 1, então move de A para C. Ah, tá, aqui entendi. tá para B, porque na chamada recursiva aqui, ó, eu tô chamando de A para B, né? Mas aí aqui o n-1 já é 0, aí não vai acontecer nada. Certo? Aí eu vou passar ele para B, não vai acontecer nada. Eu vou devolver para cá, né, na verdade. E aí vai passar de A para C. É isso, né? Acho que sim. Mas você podia fazer aqui, ó, igual a 1. Eu acho mais claro também, quando é igual a 1. Que daí você passa de A para C. Bom, então é isso aqui, ó. Ó, a gente sabia como é que a gente resolvia o problema para 3 discos. Certo? Aí, para resolver o problema para 4 discos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar 3 discos de cima do disco 4. Certo? Vou movimentar o disco 4 para cá. Um movimento. Aí, esses 3 que eu tirei que estão aqui, agora eu vou ter que botar eles em cima desse. Então, para resolver o problema para 4 discos, eu vou ter que resolver o problema 2 vezes para 3 discos. Que é tirar esses 3 discos de cima do 4 e depois botar esses 3 discos em cima do 4, lá na haste C. Certo? E aí, para resolver o problema para 3 discos, a gente já sabia como é que a gente fazia. Certo? Só o professor aqui. Bom, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar 2 discos de cima do 3, certo? Passar esse 3 para cá e depois botar esses 2 discos que estão aqui no B, aqui, em cima do disco 3, certo? Bom, então para resolver o problema, para N discos, eu preciso resolver o problema 2 vezes para N-1 discos. E preciso resolver o problema e mais uma operação que é de transferir o disco A para o lugar dele, certo? Para o lugar certo. Bom, daí eu tenho que resolver isso aqui para chegar qual que é a função f de n ou a função t de n, nesse caso aqui, né? Eu quero saber qual que é a função do tempo de execução. Não sei, eu só tenho a recorrência aqui. Então eu preciso resolver essa recorrência. Como é que eu resolvo essa recorrência? Bom, então eu sei que t de n é 2t de n menos 1 mais 1, certo? E aí eu preciso saber qual que é o t de n menos 1. Bom, t de n menos 1 é 2, esse 2 que eu tinha aqui fora, eu mantenho ele aqui, né? E agora, isso aqui eu vou substituir, né? Essa parte aqui de dentro eu vou substituir. Ó, quando o meu n era n, eu precisava saber para n menos 1. Agora que eu tenho n menos 1, eu preciso saber para n menos 2, 2 vezes, né? Então, eu substituí essa parte aqui por essa parte aqui. Mais 1. Certo? E aí, esse 1 era o 1 que estava aqui de fora mesmo. Bom, isso aqui vai dar, então, 4t de n menos 2 mais 2, né? Multiplicando esse 2 aqui de fora, vai dar 4 aqui, t de n menos 2. E esse 2 aqui, por esse 2, por esse 1 aqui,
vai dar mais 2, certo? E esse 1 era o 1 que estava aqui mesmo, certo? Então, vai dar 4, t de n menos 2 mais 3, né? Bom, então agora eu preciso resolver o problema para t de n igual a 2. O que eu vou fazer? Aqui nesse lugar aqui, então eu vou deixar esse 4 aqui de fora, né? E nesse lugar aqui, t de n menos 2, eu sei que eu vou precisar, então, resolver 2 vezes o problema para t de n menos 3, mais uma operação que é mover o disco para o lugar dele. E esses 3 aqui ficaram aqui, né? Aí vai dar, então, 8, t de n menos 3 mais 4, certo? Que é 4 aqui vezes 2, 8. E 4 aqui vezes 1, 4. E esses 3 que eu já tinha aqui. Então, vai ser igual a 8 t de n menos 3 mais 7, certo? O que vai acontecer no 40º passo? No 40º passo, então, observem que aqui a gente tem 2 elevado a 1, né? Depois a gente tem 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, certo? Aqui na quantidade de subproblemas que eu vou ter. E aqui eu tenho quantas operações que eu vou realizar, né, de mudar de A para C, vai ser 2 elevado a I, ou a K, menos 1, certo? Então, eu tinha 1, depois 3, depois 7, né, e assim por diante. Então, a gente chegou nisso aqui, ó. 2 elevado a K, N menos K, então no passo K aqui, né, no T de N menos K, a gente vai ter 2 elevado a K, T de N menos K, T de N menos K mais 1, né? Então, no passo T de N menos K mais 1, a gente vai ter 2 elevado a K, T de N menos K, mais 2 elevado a K menos 1. Concordam? Todo mundo enxergou isso claramente? Sim ou não? Ó, para resolver o problema para N discos, eu vou ter 2 problemas com N menos 1 discos, certo? Mais um, que é aquele tempo para mover o disco para o lugar certo. Bom, para resolver o problema, então, agora eu tenho que saber para T de N menos 1, qual que é o tempo para N menos 1 discos, né? Bom, para isso eu vou ter que saber qual que é o tempo para N menos 2 discos. E eu vou ter 2 problemas para N menos 2 discos. Só que eu já tinha 2 problemas antes, para N menos 1 discos, certo? Então, agora eu vou ter 2 problemas vezes 2 para N menos 2 discos, mais um aqui, certo? Então, é isso que a gente está fazendo, a gente está expandindo. O que vai acontecer quando eu tiver... qual que vai ser o tempo para organizar nos torres de Hanoi N menos 2 discos? Bom, vai ser 2 vezes o tempo para organizar N menos 3 discos mais 1, certo? E aí a gente já tinha esse 4 aqui fora dos outros passos e esse 3 aqui fora dos outros passos, né? O que vai acontecer na 40ª iteração? Bom, a gente vai ter, então, 2 elevado a K vezes o tempo para organizar N menos K discos, mais uma determinada quantidade de vezes que a gente passou os discos para o lugar certo, que é 2 elevado a K menos 1, certo? Então, olha só, a gente tem o disco maior, ele vai sair da torre inicial 1 hora, né? Mas para ele sair, eu preciso, então, tirar N menos 1 discos de cima dele, certo? E aí a gente vai mudar ele de lugar e vai botar N menos 1 discos em cima dele agora, aqueles que eu tinha tirado, certo? Então é por isso que a gente chegou aqui. Agora aqui a gente está só substituindo. Ah, mas para resolver, então, para T de N menos 1, eu tenho que saber qual que é o tempo de N menos 2. Para saber o tempo de N menos 2, eu tenho que saber qual que é o tempo para organizar N menos 3 discos.
para saber qual que é o tempo de n menos k mais 1, eu vou ter que saber qual que é o tempo de n menos k, certo? E aí, só que eu vou ter gerado 2 elevado a k problemas, certo? E vou ter também um custo de operação aqui de 2 elevado a k menos 1, que foi o que a gente observou aqui, ó. Quando k é 1, a gente tem, então, 2 elevado a 1 aqui, ó, né? E aqui a gente tem 2 elevado a 1 menos 1, certo? Quando k é 2, a gente tem 2 elevado a k aqui, e mesma coisa, 2 elevado a k menos 1 aqui. Quando k é 3, a gente tem 2 elevado a 3 aqui, e 2 elevado a 3 menos 1 aqui, certo? Então foi isso que a gente observou, que acontece, certo? Bom, mas quando é que isso para? Agora entendi. Agora foi. Certo? Certinho. Mas quando é que isso para? Bom, isso vai parar. Qual que é o tempo que a gente tem, que a gente conhece? Né? Que é a condição de parada do algoritmo. Quando a gente tiver um disco só, que a gente tira ele de A e coloca ele em C, certo? Então, no limite da expansão, a gente tem que chegar no caso base da recursão, que é o T de um disco, certo? Bom, para a gente, então, ter T de 1, a gente vai ter que n menos k tem que ser igual a 1, tem que convergir para 1, né? Isso vai acontecer quando? Quando k for n menos 1, certo? Porque daí a gente vai ter aqui n menos n menos 1. E aí vai ficar n menos n, 0, menos menos 1, 1, certo? Então, isso aqui vai convergir para o caso base, que é quando a gente tem um disco só, quando k for n menos 1. Então, a gente vai pegar e vai substituir esse k que a gente encontrou, nosso k tem que ser n menos 1 para a gente chegar no caso base, né? Onde tiver k aqui, a gente vai substituir, então, para n menos 1. E é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Então, a gente tinha 2 elevado a k. Bom, agora é 2 elevado a n menos 1. A gente tinha t de n menos k. Então, agora é t de 1, certo? E aqui, a gente tinha 2 elevado a k menos 1. Então, agora é 2 elevado a n menos 1, que k é n menos 1, certo? Menos 1. E aí, o tempo de execução de t igual a 1 eu conheço, é 1. E aí, eu coloquei aqui, então, certo? E aí, eu fiquei, então, com 2n menos 1 mais 2n menos 1 menos 1, que é 2n menos 1. Ó, 2n menos 1 aqui, mais 2n menos 1 aqui. São 2n menos 1, certo? Menos 1. Bom, 2 vezes 2 elevado a n menos 1 é 2 elevado a n, né? Então, somos expoentes. Aqui eu tenho 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a n menos 1 dá 2 elevado a n. Menos 1 aqui. Então, o tempo de execução do nosso Torres de Hanoi é O de 2 elevado a n, né? Ou θ de 2 elevado a n. Então, ele é um algoritmo exponencial. E foi assim, então, que a gente chegou que a nossa função fechada, t de n, é igual a 2 elevado a n menos 1, que é θ, gravatinha, de 2 elevado a n. Tem um outro exemplo aqui, ó. A gente não sabe que algoritmo é esse. Só que a gente sabe que o tempo de execução dele, que a recorrência dele, a relação de recorrência é esse aqui. O tempo de execução do nosso algoritmo, quando n é igual a 1, é 1, certo? Vai executar uma operação só. E quando n é maior ou igual a 2, a gente tem 2 subproblemas de tamanho n menos 2 mais n, né? Esse aqui é exatamente o merge sort. Bom, e aí então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar chegar numa solução para isso, né? A gente vai iterar aqui para ver o que acontece. Bom, então nosso caso base é esse que vai nos ajudar, que a gente vai ter que chegar aqui no limite da expansão, né? E aí a gente vai tentar expandir essa iteração.
Bom, se eu tenho um problema de tamanho n, o tempo de execução dele vai ser o tempo de execução de resolver dois problemas de tamanho n sobre 2 mais n, certo? Bom, se eu tenho, então, um problema de tamanho n menos 2, que é o que eu preciso conhecer aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter dois problemas de tamanho n sobre 2, né? Que é n sobre 4. Mas o meu n agora já não é n, o meu n é n sobre 2. Eu só tenho a metade do problema para resolver, certo? A minha entrada agora diminuiu na metade. Então, meu n antes era n, agora é n sobre 2. Aqui era n, agora é n sobre 2. E aí eu já tinha 1 sobre 2 aqui, deu sobre 4, certo? Então, eu tenho dois problemas de tamanho n sobre 4, mais um tempo aqui, n sobre 2. Né? E esse n aqui era o n que estava de fora. E esse 2 é o 2 que estava de fora. Então, na verdade, o que eu tenho agora são 4 problemas de tamanho n sobre 4, certo? Mais n, mais n. Porque aqui, ó, é 2 vezes n sobre 2, que dá n, certo? Da mesma maneira que 2 vezes 2, 4. É exatamente, pensa no merge sort, é exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho um vetor de tamanho n. Depois, o que a gente faz? A gente divide o vetor no meio. E aí eu fico com dois problemas de tamanho n sobre 2, certo? Bom, aí depois eu vou pegar esse problema aqui e dividir no meio. Eu vou ficar com dois problemas de tamanho n sobre 4. Só que eu também vou ter dividido esse daqui, ó. Então eu vou ficar com 4 problemas de tamanho n sobre 4, certo? E isso vai acontecendo, porque depois eu tenho 4 subproblemas. Aí eu vou dividir eles no meio. Aí eu vou ficar com 8 problemas de tamanho n sobre 8, né? Mais n, mais n, mais n. Esse aqui é o tempo para combinar depois os subproblemas, certo? Bom, então vocês conseguem ver que aqui, ó, quando a gente vai expandindo, expandindo, na késima iteração, que não é uma iteração, né? Késima chamada recursiva, a gente vai ter, então, 2 elevado a k problemas de tamanho n sobre 2ak, certo? Mais kn. Então, aqui, ó, na terceira iteração, a gente tem 3n. Na késima iteração, a gente tem kn, certo? Bom, quando é que isso para? A gente vai parar quando a gente tiver n problemas de tamanho igual a 1, pensando no merge sort, né? Quando a gente tem n vetores de tamanho 1, o vetor está ordenado. Agora a gente só vai precisar combinar a solução desses subproblemas em um problema maior. Bom, então quando é que a gente para? A gente vai parar quando a gente tiver t de 1, né? Então, quando n for igual a 1, ou seja, quando o nosso vetor for de tamanho 1, pensando no merge sort. Então, a gente tem que chegar nesse t de 1. Bom, aí a gente tem essa formulinha aqui, né? Quando é que... E a gente vai continuar dividindo o nosso vetor, até que n sobre 2ak seja igual a 1, certo? Ou seja, para que 2ak seja igual a 1, o 2ak tem que ser igual a n, né? Que é n sobre n, 1. Então, 2ak tem que ser igual a n, certo? Quando é que 2ak vai ser igual a n? Quando k for log de n na base 2, certo? Então, olha, 2 elevado a log de n na base 2, eu troco aqui e eu vou ter um n igual a log, n elevado, deixa eu apagar. Eu vou ter um n elevado a log de 2 na base 2, que é 1, né? Então,
então eu vou ter que isso aqui é n, certo? Então, 2 elevado a k vai ser igual a n quando k for log de n, certo? Na base 2. E aí aqui eu vou ter n e aqui eu vou ter 1, certo? Bom, então, agora eu vou substituir. Eu sei que o meu k, ele vale log n, né? Eu tenho 2 elevado a k aqui, então 2 elevado a log n. Eu tenho que aqui n sobre 2 elevado a log de n na base 2, certo? Então é n sobre n, que é 1. Cheguei no 1 aqui. E aqui eu tenho kn. Bom, então eu tenho que k é log de n vezes n, certo? Esse n que eu já tinha aqui. Bom, daí, 2 elevado a log de n na base 2 é igual a n elevado a log de 2 na base 2, que é n, né? T de 1, o que é T de 1? É 1. Então, T de 1 é 1, não dá nada, né? E aqui eu tenho um n log de n na base 2, certo? Então, aqui eu tenho um n, no final das contas, mais n log n, né? Descartando, então, o termo de menor ordem, eu tenho que meu algoritmo é da ordem de n log n, certo? E é exatamente isso que acontece com o merge sort, né? A gente tem, então, aqui um tempo log n para dividir o problema em vários subproblemas, né? E um tempo n, então, a gente vai dividir até quando? A gente vai dividir até o nosso vetor ser igual a 1, certo? E aí depois a gente vai ter que combinar, então, esses n vetores de tamanho 1. E aí a gente tem, então, um tempo aqui multiplicado n para combinar essas n soluções de tamanho 1, certo? E log n foi o tempo para dividir o vetor de tamanho n até que ele fosse de tamanho 1.